Você quer melhorar os seus resultados? Quer alinhar a estratégia com as ações do dia a dia da sua equipe? Então, você tem que adotar uma ferramenta de gestão por objetivos. No primeiro vídeo que eu fiz, eu contei a história de como essa ideia da gestão por objetivos evoluiu e como que as metodologias que foram aparecendo foram aperfeiçoando essa técnica de gestão por objetivos. Neste vídeo, eu vou comparar as três metodologias mais utilizadas pelo mercado: GPD, BSC e OKR. Então, vamos lá para o vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que o que eu vou dizer aqui é minha opinião pessoal, fruto da minha experiência usando essas ferramentas em várias situações. Eu não vou indicar qual a melhor ferramenta que você deve utilizar. Você deve escutar a minha opinião e avaliar qual a melhor opção para a sua situação para você utilizar na sua equipe. Eu vou começar pela GPD, Gestão por Diretrizes, criada pelo mestre Vicente Falcone. Essa ferramenta, onde ela funciona melhor? É o primeiro tópico que a gente tem que ver. Ela funciona bem em empresas que têm processos bem definidos e repetitivos e que mantêm esses processos por um período de tempo mais longo. Por exemplo, indústrias que produzem em massa, como cervejarias, montadoras de automóveis. Esse tipo de organização tem processos bem definidos e a GPD funciona muito bem. A GPD, ela define o teu objetivo, estabelece uma meta e dá uma diretriz. A diretriz é como se fosse um plano de ação. O que você tem que fazer para atingir aquela meta que foi definida. Essa metodologia acabou ficando muito conhecida a partir da parceria que o Falcone fez com o Jorge Lemann e a sua equipe. As empresas que o grupo do Jorge Lemann iam comprando começaram a adotar a GPD e tiveram um resultado excepcional. Primeiro na Brahma, depois na Ambev, e utilizou também na Heinz. Eu acredito que usa também no Burger King. Todas essas empresas são de produção em massa, têm processos bem definidos. E a GPD entregou um resultado excelente. Vou falar agora dos pontos fortes dessa metodologia. Essa metodologia tem como ponto forte alinhar quase que mecanicamente as metas das equipes e dos colaboradores com a meta, a estratégia, os objetivos da empresa. Ela gera um engajamento muito grande, principalmente se você associar o resultado que cada um atingiu na sua meta específica a um programa de participação nos resultados. Isso é muito comum, a turma que trabalha na Ambev conhece bem isso. A bonificação, a participação nos lucros acaba sendo muito atrelada ao resultado que você teve na GPD e isso gera um engajamento, um comprometimento muito forte da equipe e entrega resultados. A GPD deu muito certo nessas empresas e ficou famosa mundialmente com o Brazilian Way. Vou falar agora dos pontos de atenção em relação a essa metodologia. Não seriam pontos fracos, mas pontos que você deve ficar atento. Primeiro ponto, ela requer um esforço e um tempo grande para ser implementada. Ela precisa de um trabalho grande na implementação. Segundo aspecto, ela não se adapta bem a empresas que trabalham com projetos de curta duração. Então, se você tem uma empresa de marketing, uma empresa projetizada, ela não vai funcionar muito bem. Ela trabalha bem com ciclos longos. E se você não tem processos bem definidos, vai ser difícil utilizar a GPD, vai ser bem mais difícil. Então, esses são alguns pontos que você deve ter atenção ao escolher essa metodologia. Vamos agora falar de BSC. Onde essa metodologia funciona melhor? Ela funciona muito bem em empresas grandes, com muitos colaboradores, que têm muitos produtos, que têm um esforço de venda muito grande e muitos clientes, empresas que trabalham com uma diversidade de clientes no varejo, por exemplo. Então, bancos é um exemplo de empresas que gostam muito de usar a BSC e entrega bastante resultado. Empresas de varejo também podem utilizar a BSC. Ela faz um bom engajamento da equipe
e consegue tirar ali um bom rendimento das equipes e das pessoas pela definição de KPIs, Key Performance Indicators, ou traduzindo para o português, indicadores de performance, que são muito bem definidos no BSC. Vou falar dos pontos fortes dessa metodologia. O primeiro ponto forte que eu mais admiro nessa metodologia é essa visão multidimensional. Ela não foca só no resultado financeiro. É uma metodologia que despertou a nossa atenção para o seguinte, um fato bem óbvio, que o resultado financeiro é consequência do esforço nas outras dimensões. Então você tem que ter uma equipe qualificada, motivada, para ela usar a infraestrutura com processos otimizados e entregar bons produtos, bons serviços aos clientes que vão ficar satisfeitos e, com isso, o cliente vai remunerar a empresa, o que vai gerar o resultado financeiro. Essa visão multidimensional é muito boa e ela pode ser usada inclusive nas outras metodologias, essa ideia da multidimensionalidade. Um outro aspecto importante é que o BSC, um ponto forte também, é que o BSC pode ser atrelado à remuneração variável, à participação nos resultados, e isso também gera muito engajamento. Vamos ver agora os pontos de atenção da metodologia BSC. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é que ela também é uma metodologia burocratizada. Ela tem muito papel que você tem que gerar, você precisa ter um esforço de implementação muito grande. Então, o cascateamento dos KPIs é complicado, não é uma coisa que você faz rapidamente com pouco esforço. Ela demanda tempo, demanda dinheiro para ser instalada. Um outro ponto de atenção que você deve ter é que ela também, como a GPD, tem um ciclo longo. Como ela tem uma burocracia ali grande envolvida na engenharia dos KPIs, fazer mudanças pode ser um pouco mais complicado, um pouco mais burocrático e você vai levar tempo. Então, não tem tanta agilidade assim. Mas o principal ponto de atenção que você deve ter é o seguinte: quando você define um KPI para um colaborador e atrela a remuneração variável dele a esse atingimento dessa meta, isso pode ser muito bom para melhorar a performance da sua equipe, mas se for usado numa medida equivocada, assim como um remédio, se você dá além da dose, pode prejudicar, pode até matar o paciente. O KPI pode causar muitos danos à motivação, ao moral da equipe, pode afetar até a saúde mental dos seus colaboradores. Então, você tem que tomar muito cuidado no momento de estabelecer as suas metas, porque aquilo pode ser irreal e sufocar a sua equipe, e isso não é nada bom. Então, muito cuidado ao definir as metas para a sua equipe. Existe um limite de desempenho de todo colaborador, de toda a equipe. Vou agora falar sobre a metodologia OKR, onde o OKR funciona melhor. Essa metodologia ela veste bem empresas que não têm processos bem definidos, que estão sempre em mercados muito competitivos, o que exige uma carga muito grande, um esforço muito grande de inovação, o que também acaba acarretando uma mudança constante nos seus processos, na sua estrutura organizacional. Então, essa metodologia funciona muito bem em empresas projetizadas, que trabalham com projetos de ciclo curto, que trabalham com tecnologia, empresas de TI, fábricas de software, empresas que produzem equipamentos eletrônicos de última geração. Esse tipo de metodologia, essa metodologia, ela funciona bem nesse ambiente, num ambiente pouco estruturado, que está mudando o tempo todo. Então, esse ambiente abraça bem o OKR. Se você tem uma startup, se você trabalha com tecnologia, se você quer inovar, OKR é a sua metodologia. Pontos fortes da metodologia OKR, principalmente a simplicidade e agilidade. É uma metodologia muito simples de você implantar, ela é mais rápida, mais simples do que as demais e ela tem um ciclo de revisão muito rápido. Se recomenda uma boa prática a cada 3 meses, trimestralmente você revisa os seus OKRs. E isso dá uma agilidade muito grande. Outro ponto forte que eu vejo é que a metodologia OKR prevê que
40% dos OKRs sejam feitos pela liderança e 60% sejam elaborados pelo próprio subordinado. Então gera uma autonomia, uma liberdade para o subordinado, para o seu colaborador, que faz com que ele se torne corresponsável por aquilo. Então a OKR, ela desenvolve muito aquele sentimento de dono, porque você também está escolhendo os seus objetivos, as suas metas, aquelas que dizem, que fazem sentido para você. Então a OKR é muito bom para gerar engajamento, para gerar comprometimento. Pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção, é uma metodologia que exige um nível de engajamento, um nível de maturidade da sua equipe maior do que as demais. Como o OKR dá muita autonomia para os colaboradores, eles têm que ter um nível de maturidade grande, eles têm que ter engajamento com a organização, com a empresa. Esse é o primeiro aspecto que você deve ter muita atenção. Se a sua equipe é muito júnior, muito inexperiente, se ela não está muito engajada, o OKR não vai funcionar bem não. Outro aspecto importante, o OKR dá maior liberdade para as pessoas correrem atrás daqueles resultados-chave. Entretanto, ela exige uma disciplina, uma periodicidade de revisão muito maior. Então, é uma metodologia que, se você não tiver disciplina para acompanhar aquilo dali, ela não vai entregar resultado. Mas é uma ferramenta que dá muito resultado se você usá-la da maneira correta, na empresa correta. Vamos para a conclusão. Primeira coisa, não existe uma ferramenta que seja melhor do que a outra. Cada ferramenta, ela se encaixa melhor em uma empresa que tem características próprias, uma cultura organizacional própria. Outro aspecto importante que eu tenho como conclusão, fruto da experiência, a metodologia não pode exigir que a empresa se adapte a ela. Tem que ser o contrário. A metodologia é que tem que ser adaptada, ajustada, customizada para atender às especificidades daquela organização, daquela empresa. A empresa tem que usar a metodologia e não o contrário. Finalmente, a conclusão mais importante: independentemente da metodologia que você use, o que importa mais é você ter disciplina para acompanhar os seus objetivos, as suas metas, os seus indicadores regularmente. Se você não tiver essa disciplina, se você não fizer reunião com sua equipe, olhando para o seu painel de indicadores, nenhuma dessas metodologias vai funcionar, nenhuma delas vai entregar resultado. Então, disciplina é fundamental para você buscar resultado. Isso daí todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar. Gostou do conteúdo? Quer implantar uma dessas metodologias na sua empresa, na sua equipe? Entre em contato comigo, visita o meu site. A gente tem treinamentos para fazer essa implantação, a gente pode dar consultoria e nós temos um software excepcional que vai ajudar você a acompanhar os seus indicadores, a implantar uma dessas metodologias na sua empresa. Então visita o nosso site, tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo.